Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no nosso canal e assim como sempre eu estou sempre trazendo aqui novidades, dicas aí de trabalhos para você que pretende morar em Portugal, tá? Você que está aqui em Portugal já faz um tempo, tem algumas habilidades com algumas profissões, mas ainda não conseguiu se encaixar, não conseguiu ainda descobrir o que realmente, onde realmente você quer trabalhar. Então eu estou sempre aqui tentando ajudar de alguma forma, tá bom? Então, como eu já falei em outros vídeos aí, existem algumas profissões aqui em Portugal, tá? Que também existe no Brasil e quando você chega aqui é totalmente diferente, tá bom? Então, o importante é que você saiba, tenha habilidade com algum tipo de ferramenta, já trabalhou em alguma área. E se você for uma pessoa inteligente, nunca trabalhou nessa área, mas uma pessoa que consegue pegar fácil o jeito para trabalhar e tal, então esse vídeo também é para você. Tá bom? Então, o que é que acontece? Muitas pessoas trabalham em Portugal, né, com Pladu, onde também muitas pessoas trabalham no Brasil com drywall, gesso acartonado. E aí tem uma diferença aqui, tá? Eu não sei se no Brasil já estão trabalhando com esse varão, que aqui a gente fura o teto, coloca uma buchazinha lá de metal e depois vem com o varão. Aí o regulador é diferente, é outro nome e tal. Então a forma de montar é diferente, tá? Da forma do Brasil. Eu já faz 2 anos que eu saí do Brasil, eu também não sei se já estão usando essa técnica no Brasil, tá? Sei que quando eu trabalhava no Brasil com drywall, a estrutura, para segurar a estrutura, era usado um arame 10 com um regulador. Aqui em Portugal é diferente. Então por isso que eu falo, cuidado com o sapato alto, chegue na humildade, chegue devagarzinho, tá? Para você aprender a trabalhar, tá? Aprender a trabalhar, saber como é aqui as montagens, tudo, os nomes das ferramentas, os nomes do material, é muito importante, porque senão você fica perdido. Então a ideia é entrar numa empresa, assim como eu fiz, como eu venho sempre indicando aí, é o curso remunerado. Você vai fazer um curso e ainda vai receber no final do mês, tá bom? Você entra na empresa, se você tiver coragem, já entra como profissional, porque você é profissional, e lá dentro os colegas lá vão começar a te passar as dicas, você vai se encontrar com algumas cobras lá tentando te derrubar, mas se você for inteligente, tá, e tiver focado no seu objetivo, você não vai se deixar levar por besteira, vai... Entra no ouvido, sai no outro, tá nem aí, a galera vai pisando, massacrando e você vai aprendendo. Depois que aprender, aí você decola e não precisa, só agradece, porque cada crítica, cada tentativa de humilhação é um degrau que você vai crescendo, você vai usando como pedra, vai fazendo de degrau e vai subindo, tá? Eu lembro que quando eu cheguei, trabalhava com gesso no Brasil, como eu já falei, com gesso eu faço tudo, como eu já mostrei aí também, aqui eu já fiz aqui em Portugal. Vou deixar um vídeo aí na telinha para vocês. Então, com gesso eu faço tudo. Então, no Brasil a gente trabalha com revestimento de parede, tá? Vou deixar aí algumas imagens aí também, tentar encontrar algumas imagens, se eu não tiver minha, eu arrumo de outra pessoa, mas só para você saber o que é que eu estou falando. O Brasil a gente trabalha com revestimento. Então o que é que acontece? Eu precisava trabalhar. Começou a surgir oportunidades para dar acabamento em teto de Pladu, tá? Que se chama barramento. Mas eu queria trabalho que fosse para mim, meu filho e meu amigo. E começou a surgir a oportunidade para mim. E eu rejeitei algumas oportunidades, porque se eu fosse trabalhar, eles iam ficar parados. Então, a gente tem que ir num lugar que contratasse os 3. Meu filho poderia ser meu ajudante, o outro poderia entrar como pedreiro, que ele sabia trabalhar, ele é pedreiro também, e ele é carpinteiro. E aí a gente tentou dessa forma. Eu rejeitei algumas oportunidades, depois eu falo aí sobre o Pladu, sobre o barramento, tá? E aí eu
a gente decidiu dar uma volta pelas construtoras. Então a gente chegou na construtora e ficou rodeando, aí chegava numa, e aí, tem, o pessoal, não tem vaga aí, não tem, fala com fulano, fala com ciclano, vem aqui tal dia. Teve uma que a gente chegou, e aí a gente encontrou lá um amigo lá, e ele disse, olha, o patrão fica ali embaixo, dá a volta na obra e fala com ele lá, que ele tá precisando de estucador. Eu disse a ele que eu era estucador. Nunca trabalhei de estucador, tá? Nunca trabalhei de estucador. Eu trabalhava com revestimento de gesso. Assim, a prática é praticamente a mesma. Enche a parede de gesso, depois vem com a régua, sarrafeia, depois massa de novo, acabamento, e a parede fica top. Sendo que o estuque é diferente, é estuque projetado nos prédios aqui. E aí o patrão, me encontrei com o patrão, e aí, você trabalha de quê? Eu digo, Brasil eu trabalhava com estuque, né? Que é a mesma coisa daqui, agora sendo que lá é manual, lá não é máquina projetada. Lá eu trabalhava no manual, massa na desempenadeira e parede. Isso aí, dá o acabamento, tá pronto. Aí ele, eu vou lhe contratar. Você tem documento? A gente, não. Aí agora, a gente só tinha o UNIF. Aí foi o que a gente fez. Ele fez, faz o seguinte, se você conseguir o documento, era uma sexta-feira, parece, se você conseguiu o documento hoje ainda, eu lhe contrato hoje. Aí eu fiz, não, acho que segunda-feira eu consigo. Então ele vá-se embora, eu consigo o documento e volta aqui que vocês vão, que eu vou arrumar vaga aqui para vocês. Aí a gente pirou, né, saiu correndo. Aí eu tinha uma grana ainda que eu tinha guardado. Tinha gastado quase tudo, mas eu tinha deixado uma reserva justamente para isso. Caso acontecesse alguma necessidade, a gente ia ter uma grana. E aí eu fui, contratei uma pessoa, a menina tirou todos os documentos da gente. E aí na segunda-feira a gente foi lá. Segunda foi na terça, sei que a gente conseguiu tudo. E eu fui lá na segunda ou na terça-feira e ele contratou a gente. E aí ele me pegou, agora é a parada. Ele me pegou e fez, olha, vocês dois vão ficar, né? Vão esperar para tal dia, não lembro, acho que vim passar uma semana ainda, mas você vai ficar já hoje. Você vai ficar já hoje, vai começar a trabalhar e eu vou lhe apresentar a equipe de estuque. Olha só, e o patrão era estucador, do bom, era um dos melhores, tá? Era o melhor da obra, o cara pensa num nego brabo, mas trabalhador, e ele sabia o que estava fazendo, tá? Aí ele me colocou lá no meio da equipe, aí tinha marroquino, 2 marroquinos, um brasileiro, 3 angolanos, um negócio assim. Sei que enquanto eu estava lá trabalhando, ainda tinha um também que era de Guiné, eu acredito, a equipe top, tá? Os caras sabiam de tudo e eu é que não sabia de nada. Aí o chefe da equipe lá me chamou e fez, olha, é o seguinte, vai ali, pega aquela parede ali e dá o branco. E eu sabia o que era dar branco. Porque eu sei que lá no Brasil a gente trabalha com gesso e gesso é tudo branco. Eu digo, e agora? Dá o branco naquela parede ali, a massa tá aqui. Ele disse, ó, aí foi bom. Quando ele disse, a massa tá aqui, a água tá ali, o balde tá aqui. Aí então eu já entendi. É um balde que eu vou colocar a água, pegar a massa igual o gesso, misturar, colocar no desempenho, que aqui é chamado de galocha, talocha, tem outros nomes aí, liçósia, né? A gente chama no Brasil de desempenho, né? Desempenadeira. Aí peguei a ferramenta tal, limpei a espátula, tudo, me deram lá. E eu já ia bater a massa com a mão. Aí tinha um ajudante lá que ele estava na máquina de projetar e ele só olhando para mim, esperando o que é que eu ia fazer. Aí quando ele viu que eu ia meter a mão dentro do balde, ele correu lá, pegou a máquina e me deu. Tá aqui. E aí eu fui, bati a massa, tudinho. E aí tome massa na parede. Eu ia para um lado, ia para o outro, ia para um lado, ia para o outro. A parede já estava ficando lisa, então eu estava usando a minha técnica de dar acabamento no gesso. Eu passava uma massa, outra, raspava, depois vinha com outra massa e estava ficando liso, já estava começando a brilhar. Aí depois já estava chegando a hora do almoço. Aí o legal da equipe é que só vai almoçar depois que todo mundo terminar. E aí
eu para um lado e para o outro e nada da parede ficar pronta. Aí chegava o angolano safado, o amigo Miguel, o cabo mais safado, o mais malandro da equipe era o Miguel. O Miguel passava, eu não conhecia ele ainda, aí começava a tirar onda. Você sabe o que é tirar onda? Perturbar com a minha cara, zombar, humilhar, essas coisas de obra, mas eu tava tranquilo. Por favor, alguém ajuda esse homem, mesmo assim. E aí eu nem aí. Aí passava pega assim, pega de baixo e sobe. Aí eu, legal, já sei que tem que pegar de baixo e subir. Aí depois vinha outro, agora segunda mão, tu tem que dar nessa posição. Primeiro sobe, na outra aí do lado. Eu digo, beleza, mais uma dica. E eu não, nada de mal, não estava levando isso aí com maldade não. Ele podia falar o que quisesse para mim, podia me esculhambar, humilhar o que fosse. Eu estava focado ali, eu sabia o que é que eu queria. Eu sabia que eu ia desenrolar o negócio. Aí o Miguel mesmo, ele chegou, pega assim, faz isso, não sei o que, só malandro. Ele trabalhava no primeiro andar, a gente estava lá no 8º andar, não sei o que ele estava fazendo lá em cima, só voando, o homem voava. Então, sei que nisso eu comecei, aí depois o chefe da equipe chegou e fez, ó, é assim, você tem que colocar a massa, depois aperta a ferramenta ali sozinho e desce. Quando você passa a massa e tira, passa a massa e tira. Quando você tirar, acabou, se não mexe mais ali, aquela parede tá pronta. Aí eu digo, que massa. Aí ele botava uma força, sempre pegava assim a ferramenta e vou bem rápido. Eu digo, aí é o patrão não, é o chefe sabe das coisas. E aí eu fui seguindo ele, as dicas dele, ele me deu algumas dicas lá. Aí quando a gente voltou do almoço, parte da tarde, detalhe, todo mundo foi almoçar. Quanto é que eu tinha no bolso? Lembra que eu gastei todo o dinheiro, fiquei liso, fiquei só com o dinheiro do documento, só tinha R$2,50 na hora do almoço. E aí, o que é que eu faço? É melhor comer ou tomar água, porque aqui você tem que bancar seu almoço, né? As construtoras aqui não dão almoço não. Então, eu pensava que dava almoço, fui todo animado, vai ter almoço, que eu vivo em lugar lá onde a galera almoçava, tudo, eu pensava que a construtora dava almoço. Aí, quando eu vi cada um indo pro seu lado, com as suas marmitinhas, outros indo pro bar, para os cafés, para almoçar, e aí eu pensei, né, eu disse, não, com R$2,50 só dá para comer um pastel, sei lá o que for, e eu tô com sede também. É melhor comprar uma garrafa de água do que comprar comida. Não vai dar para comer, e a água, pelo menos eu vou enganando ali, tomando água e tal. E aí foi o que eu fiz. Fui no café lá, comprei uma garrafa de 1,5 litro e comecei a tomar. Sentei um pouquinho lá para passar o tempo, da hora de voltar para a obra. E aí cheguei lá e almoçou, digo, almocei, tô firme, eu com o restinho da água aqui do lado, deixei no cantinho lá. E aí passava uma massinha, tomava um gole d'água e aí ia enganando, deu a hora de largar. Isso, aí ele disse, vem amanhã. Aí eu, beleza, quer dizer que... Aí eu também expliquei, não, pessoal, é o seguinte, lá no Brasil era diferente e tal, não era projetado, não era era gesso. Aí o brasileiro entendia também, né, ele sabia o que é que eu estava falando, e dizendo para eles lá, porque lá é diferente e tal. Aí o pessoal começou, alguns, né? Começou a me ajudar. Tem o outro marroquino, o chefe da equipe era marroquino. E teve o outro marroquino também. Me ajudou muito. Ele fez, Xande, assim, tu começa assim, faz assim, para fazer o esquadro e tal, me mostrando como é que fazia os cortes, para deixar as paredes, a esquina, tudo no esquadro, tudo direitinho. Aí eu, legal, aí o outro angolano cheio de direito. Os dois que tinha lá angolano, era 2 ou era 3, mas os dois, o Miguel e o outro, 2 malandros, tá? 2 malandros que só fazia tirar sarro com a minha cara, só. Aí, você vai deixar ele fazer isso aí? Aí o marroquino disse, vou deixar, eu tô ensinando a ele, ele sabe, ele vai aprender. E aí ele calou a boca e foi embora. Calou a boca e foi embora. E o tempo todo pegando no meu pé. E eu nem aí, vamos trabalhar. Sei que nesse dia, a parte da tarde eu já desenrolei, aí eles já mandaram eu ficar numa área
tipo, seguindo eles, né? Na verdade, eles vinham me seguindo, porque o que é que eu fazia? Eu aplicava a primeira mão, que dava 2 ou 3 mãos de massa, então eu aplicava a primeira de mão e eles vinham dando as últimas com acabamento fino. E aí pronto, aí foi quando eu me empolguei, aí comecei, tome massa pra cima, fiquei dentro da equipe, tá? E aí quando eles viram que eu tinha assim uma habilidade com a ferramenta, me deixaram justamente nessa área de acabamento. Aí pensei que eu ia ficar com eles, junto com eles, aí o patrão disse, mas você não vai ficar com eles, você vai, a partir de segunda-feira, na próxima semana, você vai ficar junto com o Miguel, o malandro, o Miguel. Aí beleza, com o angolano lá. E aí a gente ficou fazendo reparos da casa de banho, né? Porque aqui a gente faz, eles botam a cerâmica na parede. No Brasil ele bota a cerâmica, se botar meia parede, a outra parte de cima, tipo, terminou a cerâmica e a parede, pinta só a parede. Aqui não, aqui ele coloca a cerâmica. Quando termina a cerâmica, tem que igual com a cerâmica, de estuque até o teto. Tem que encher de estuque, de massa de estuque. E aí a gente ficou fazendo esse reparo de casa de banho. Aí foi bom, que aí começou, Miguel ficava no banheiro, ficava em outro, e tudo aprendi a mexer. Miguel me deu umas malandro, mas me deu algumas dicas também. E aí eu aprendi como é que se jogava massa com a colher de pedreiro, a massa de estuque, sarrafiar, dar um acabamento, tudo. Aí comecei, aí ficou Miguel e um outro angolano também, amigo meu aí, gente boa, de um lado do prédio, e eu e meu filho Marquinho ficou meu ajudante, e a gente ficou do outro lado. E aí a gente desenrolou e trabalhamos ali naquela empresa durante 8 meses, e a gente fazia de tudo, né? Então assim, a gente fazia de tudo, tá? Além do estuque também, o patrão lá, ele tinha andaimes, a empresa dele, ele tinha andaimes, onde ele alugava aqueles andaimes para a construtora. Então, sempre que precisava montar andaimes, ele puxava eu, Marquinho e o Sidney, nosso amigo, para a gente ir montar os andames, junto com o Daniel, outro amigo lá. E aí a gente montava os andames. E aí eu fiquei justamente nessa área. Eu ficava no estuque, dando os acabamentos. Quando precisava montar andame, a gente descia todo mundo, ia montar os andames. Depois voltava novamente para trabalhar. E aí eu fiquei nessa, só na parte de acabamento. Estuque. Depois começou a surgir uns tetos, né, de Pladu, foi com placa cimentícia. Até esqueci o nome que se chama aqui em Portugal. No Brasil a gente chama de placa cimentícia, né? E aí os tetos da varanda, o pessoal montou e a gente teve que barrar. Aí, essa dica aí para vocês. Então você que é pintor, você que trabalha com montagem de Pladu, que é drywall no Brasil, você sabe que o pintor no Brasil, geralmente ele emassa a parede, né? Massa a parede, então ele tem a prática com a desempenadeira, com a galocha, a liçósia, que é chamada aqui em Portugal. Então já fica sabendo que essa ferramenta que você usa aí que é chamada de talocha, galocha ou liçósia, tem esses dois nomes aí, tá bom? Para você chegar aqui e já saber, cara, você pega a liçósia ali, você já saber o que é, para você não ficar aí rodando, procurando uma vassoura, tá? Então, o que é que acontece? Você que tem habilidades com essas ferramentas, você aqui consegue trabalhar na área de estuque, né, dando acabamento, essa parte de branco, porque assim, tem o estuque projetado e tem o estuque manual. Em muitos lugares aí, o construtor, ele reboca a parede, ele só faz sarrafiar a parede, ele não quer acabamento com a massa não quer dar o acabamento no reboco, então ele só faz sarrafiar e aí contrata uma pessoa para fazer o estuque. Aí o que é que vai fazer? Você vai usar duas massas. Usa a primeira massa, que é a massa que é usada na máquina projetada. Você usa a primeira massa, depois vem a massa branca, justamente aquele branco lá que foi pedido para mim fazer e eu não sabia nem para onde ir. Então aí vem, dá o branco, é massinha fininha, duas massas, dá a primeira só para deixar a parede certinha, retinha, e depois vem com a outra massa branca para dar o acabamento. No Brasil você dá direto já a massa corrida,
tá? Aqui é usada essa massa, vou colocar na telinha aí as duas massas, tá? Usa primeiro essa massa aqui e depois o branco, tá bom? Então é dessa forma que é feito. E aí, você que tem habilidade com a ferramenta, você vai conseguir se dar bem nessa área, tá? E como eu já falei duas vezes aí de barramento aqui, porque assim, você que vem do Brasil, você trabalha com drywall no Brasil, você que é montador no Brasil, geralmente, você monta e dá acabamento, não é isso? A maioria das empresas que eu trabalhei lá era assim, os serviços que eu fiz também era assim. Então, você vai lá, monta, deixa pronto, já dá acabamento. Agora, sendo que o seu acabamento no Brasil é colar fita, dá a massa, dá a fita e dá mais uma mão ou duas e tá pronto. Aqui não, aqui é diferente. Aqui você fita, massa e mais massa. Tem que deixar em ponto de pintura, ok? Tem que deixar prontinho para o pintor só lixar e passar tinta. Pintou aqui, não emassa a parede. Pintor só dá retoque, tá bom? Quem emassa a parede é o cara que faz o barramento, tá bom? Então o barrador, ele já deixa tudo pronto. E aí você que trabalha no Brasil montando, e é bom também no acabamento, você tem a possibilidade aqui de escolher onde você quer trabalhar. A mesma coisa o pintor, vou falar dos dois aqui. Então tem nossos amigos aqui, vou mostrar aqui, vou botar o videozinho aí do Beto, eu também, montador no Brasil, fazia os acabamentos. Beto também, montador no Brasil, fazia os acabamentos. E aqui Beto escolheu, Beto teve a oportunidade, como eu também tive, como tem o nosso amigo Rick aí também, que Rick era pintor, tá? No Brasil. E ambos escolheram ser barradores, tá? Beto escolheu ser barrador, eu fiquei como barrador e o Rick também escolheu ser barrador. A gente escolheu justamente a profissão de ser barrador. Então, já trabalhei aqui como montador, e também como barrador, mas eu achei melhor trabalhar como o barrador, o barramento lá. Nosso amigo aí Domingos e a nossa equipe também aí de angolanos, pense numa equipe fera, tá? Então, pronto, foi isso. Então, essas as possibilidades que você pode escolher. Você é pintor e é montador. Então, você pode, quem é montador pode vir para cá e trabalhar como montador só e pode escolher trabalhar somente como barrador. O pintor, ele pode também trabalhar como pintor, tá? Só como pintor, ou também escolher o barramento, porque ele tem a prática com a ferramenta, como eu já falei aí. E aí o Rick mesmo, nosso amigo Rick aí, o Rick disse, Xande, eu era pintor, mas eu preferi ficar trabalhando com barramento. Por que ele escolheu trabalhar com barramento? Eu perguntei a ele, por que a escolha? Aí ele disse, a responsabilidade da pintura é bem maior, você fica muito preso. Então o barrador, ele chega lá, pega aquele teto lá que o montador deixou pronto, as paredes, o que tiver para fazer, ele chega e massa, terminou o barramento, ele vai embora. Ele não lixa nada, só faz da massa, deixa na medida, tá? Bem certinho, bem lisinho, a massa, tudo. Aí é onde entra o pintor. Aí quer dizer, a responsabilidade do barrador é menor do que a do pintor e ganha quase a mesma coisa. Se for nas empresas aí, o salário é quase o mesmo, tá? Então o que é que acontece? O barrador vai lá, deu a massa, que é a mesma coisa que o pintor já faz no Brasil. O pintor no Brasil, ele emassa, lixa e pinta, né? Aqui o barrador só faz emassar, quem lixa é o pintor só faz lixar e pintar. Aí precisa dar um retoquezinho, ele vem com dar uns acabamentozinhos. E aí a responsabilidade do pintor é maior do que a do barrador, porque o barrador só faz emassar e o pintor, ele lixa, retoca e pinta. Aí o que é que acontece? Aí ele disse para mim, Xande, eu pintava um apartamento todinho, na primeira demão, tinha que ir embora, porque tinha o restante dos acabamentos para ser colocado, né? O pessoal saía instalando tudo que tinha que ser colocado, para no final eu ir lá e dar mais uma ou duas demãos de tinta. Mas quando eu chegava lá, o eletricista fazia um monte de buraco no teto, certo? Que você vai receber, né? Mas
tem que se retocar, vai demorar. Pedreiro quebrando a esquina das paredes, batendo em tudo, a peãozada toda sujando tudo, não tem controle. Quando você chega na obra, a obra tá uma porqueira, toda podre, quebrada, tudo para você fazer tudo novamente. Então, por aquele mesmo dinheiro, você vai trabalhar muito, mesmo que ainda ganhe algum extra, mas não vale a pena. Então, você é o último que sai da obra, praticamente, junto lá com o eletricista também. Aí ele disse, melhor barramento, meto massa e vou-me embora. Eu disse, realmente, a mesma coisa o montador. O montador no Brasil, ele ganha uma grana boa, tá? Porque no Brasil, pelo menos em Pernambuco, como Pernambuco é a terra do gesso, se usa muito forro de plaquinha, né? Então as plaquinhas de 60 por 60, 65, 65, como é mais barato para as construtoras, para os construtores, eles utilizam essas plaquinhas. E aí o drywall, ele chega a ser até um pouco mais caro, ele é bem mais caro, a mão de obra também é bem mais cara, e a maioria dos profissionais lá, hoje sim, hoje já está um monte de gente trabalhando na área de drywall no Brasil, e principalmente em Pernambuco, né? Eu estou falando por Pernambuco porque eu sei que São Paulo, Minas e tal, o pessoal já é mais evoluído nessa área do drywall, né? Mas lá em Pernambuco, como era a terra do gesso, o gesso era muito barato, eles optavam muito por plaquinha, então tinha muito profissional de plaquinha, ainda tem muitos profissionais de plaquinha, e muitos desses já migraram para o drywall. E lá, pelo menos na minha época, eu conseguia ganhar muito dinheiro com o drywall, porque não tinha muitos profissionais, tá? Então eu conseguia me destacar e ganhar uma graninha legal. Na verdade, eu gostava mais de contratar. Eu fechava os serviços, contratava o pessoal para fazer, mas eu também sabia fazer, né? Então eu conseguia ganhar uma grana legal. Mas quando chegou aqui, o drywall aqui já não é essas maravilhas como é no Brasil para ganhar dinheiro, tá? Para ganhar dinheiro aqui você tem que ralar muito, tem que trabalhar muito, tem que produzir muito. Porque se for trabalhar na diária, é a mesma de qualquer um, a hora também é a mesma de qualquer um. Então, se você tiver que se ferrar montando o teto, para ganhar o mesmo dinheiro é melhor ser barrador. Melhor ser barrador. Como você já tem a prática de dar acabamento, fica como barrador. Ali na manha, dando acabamentozinho, deixa na medida, segue para a próxima, porque o montador, se deixar fora de esquadro, qualquer coisa, fora de nível, tal, fica naquela agonia, igual o pintor também, para lá e para cá, desmancha, ajeita, faz isso, faz aquilo. E o barrador não. Se o barrador tem um forro troncho, a culpa não é dele, a culpa é do montador, entendeu? Ah, mas aí ficou mal acabado, não tem problema, faz uma massa, vai lá e acaba. Se o problema do barrador é somente isso, a qualidade do acabamento. Ah, ficou mal feito, vai lá, ajeita aquilo ali, você faz uma massa, vai lá e ajeita. É um montador não. Tá desnivelado, desceu 1 centímetro, desceu meio centímetro, abre, ajeita, nivela, bota, é um maior trabalho, peso, carregando material, cortando os perfis, tudo, furando parede, maior trabalheira, montando andame, desmontando andame, quando tem andame, quando não tem é no escadote, que é a escada tesoura, aqui é chamado de escadote. Então é isso. Então eu preferi essa área, tá aí, vou mostrar um vídeo também aí, eu trabalhando junto com o Beto, a gente tá revestindo lá uma parede lá no apartamento lá onde eu tô trabalhando. Então a cozinha lá toda de azulejo, a gente tá revestindo com a massa, depois vou botar as imagens das massas aí que eu tô usando. Primeiro a gente dá uma resina, né, antiaderente, é o primário na parede toda, limpa primeiro com acetona, tá? Para tirar a gordura da cozinha. Depois de limpar com acetona, a gente aplica esse primário e quando ele seca, você passa o braço e arranha, tá? Ele gruda mesmo. E aí depois você vem com a massa e reveste tudo e fica top. Depois eu vou usar uma tinta aí, a tinta top mesmo, a base d'água, um sintético à base d'água, muito boa, que eu vou ter que usar lá porque é cozinha, para poder lavar caso suje, essas coisas de gordura. É muito cara o balde,
é 400 e poucos euros. Aí eu tenho um abatimento lá por ser profissional. E eu tive um alívio, porque eu coloquei 200 euros no balde para passar por orçamento para a mulher. Eu me baseei mais ou menos nisso. E ele disse, ó, o balde é 400 e pouco. Eu digo, não, que é isso? Vai quebrar minhas pernas. Ele disse, não, mas você tem um abatimento aqui, tantos por cento aí. Isso aí que ficou menos da metade do preço. Ficou 190, quase 200 euros. Eu digo, tá caro, mas pelo menos tá dentro do que eu me planejei. Então você tem essas opções, tá? Você que é pintor, pode trabalhar como pintor ou pode trabalhar nessa área de barramento, tá bom? E também você pode também trabalhar com microcimento, que eu também estou fazendo microcimento no apartamento e está ficando fixe, tá? Então é uma área também muito boa do microcimento, onde você pode atuar também, você que é pintor. Porque qual é o procedimento do microcimento? Massa, aí vem uma redezinha, coloca a rede, massa novamente, depois massa novamente, lixa, aí depois vem um outro prime antes de todas essas massas. É um prime na parede para poder colar a massa, tá? Depois que deu a primeira, a segunda massa, dá um prime novamente, lixa, dá o grau, tudinho, depois vem a resina lá, o verniz para dar o brilho e ficar top. Então você consegue também, e é uma profissão muito boa, tá? Muito boa, que tem uma mão de obra aí, ó, excelente, que dá para ganhar uma grana legal. Para você ter ideia aí, você consegue pegar mão de obra, só mão de obra por 50 euros um metro, e barato, tá? Então é uma profissão muito procurada, não tem muitos profissionais, então essa área muito fixe. A minha área também, acabei de receber uma ligação agora mesmo que eu estava gravando um vídeo referente a essa obra aí que eu fiz de Caldas da Rainha, que eu restaurei um edifício histórico lá, e aí a pessoa acabou de ligar para mim e lembrou de mim, alguém lembrou de mim, graças a Deus, e disse, olha, fulano de tal falou de você e tal, a gente tem um casarão aqui para restaurar e parece que é lá em Leiria também, em Caldas da Rainha, e eu queria saber se você faz. Aí eu mandei para eles enviarem para mim as fotos, acabei de falar com eles aqui. Aí estão enviando, eu tô com, na medida que eu tô falando com vocês aqui, tá chegando as mensagenzinhas ali, as fotos caindo lá, daqui a pouco eu vou olhar. Tá? E se eu conseguir pegar essa obra, se for, eu não sei o que é. Disseram que não era teto, era alguma coisa de parede, e perguntou se eu conseguia fazer. Eu disse, mande as fotos. Tá? Que se eu conseguir fazer, eu vou dar o retorno aí para vocês rapidinho. Então, se eu conseguir fazer, tiver dentro do meu alcance, eu vou mostrar para vocês e a gente vai fazer junto, tá bom? Então, essa área do gesso, microcimento, muito top, tá? Dá para ganhar uma grana muito boa aqui. Então, deixo essas dicas aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E vem para Portugal. Se você for uma pessoa organizada, uma pessoa que trabalhadora, uma pessoa que não vem sonhando demais não, tá, pessoal? Porque você vê esses vídeos aí de megas apartamentos para alugar, tal, realmente tem, mas é caro, tá? Vem com o pé no chão, comprar um carrinho baratinho, aluga se vir sozinho, aluga um quarto, se vier com a família, procura uma casa baratinha no lugar aí que fique próximo, fácil de trabalhar, também não fica tão longe pro interior não, só se tiver emprego por lá, se não tiver, fica mais próximo das capital, tá? Lisboa, Porto, sempre tem muito trabalho, e é isso aí, tá? Precisando de ajuda aí, deixa os comentários aí, querendo saber alguma coisa, alguma dica, posso responder lá mesmo, eu posso fazer vídeo aqui, trazendo para vocês aí, tá? Então, quero deixar essas dicas aí de trabalhos para vocês, e logo a gente vai estar... chegou o verão, já tô doido aqui, tô querendo viajar, e agora uma obra em Caldas da Rainha, tudo que eu queria mesmo, só Nazaré, agora só curtir praia, Foz do Areio, Nazaré, muito top, tá? Então... se eu conseguir fechar essa obra lá, eu vou estar levando vocês lá comigo para vocês conhecer esses lugares aí, tá? E eu quero também falar mais sobre os locais aqui, casas para vender, casas para alugar ou não. Já trouxe algumas dicas aí também sobre essa área que é muito boa.
E já falei, eu falo aqui aquilo que eu faço, aquilo que eu venho tentando, aquilo eu não desisto, eu não paro. Meu nome a ideia é sempre estar se reinventando. Então, tem oportunidades aí, você que trabalha com Uber mesmo, tá? Você pode ser patrão aqui, se você é um cara organizado, você trabalha aí no Brasil com Uber, saiba que aqui você pode abrir uma empresa de Uber, comprar carros e colocar as pessoas para trabalhar, tá? Aqui você pode abrir uma imobiliária também, como eu já falei em outros vídeos aí, e contratar pessoas para trabalhar para você, sair angariando, conseguir imóveis para vender, não é fácil, tá? Primeiro você vai ter que convencer aquele português de fechar contrato com a sua imobiliária e deixar o imóvel dele na sua mão. Então você vai vencer essas barreiras aí, porque você sabe que aqui em Portugal as coisas também não é tão fácil para brasileiro por causa de muitos picaretas, muitos cabras safados que chegaram aqui, aprontaram e aí ficou a herança dos brasileiros, tá? Os brasileiros que vieram aqui tentar roubar o ouro de volta para o Brasil, tá? Então vieram aqui, aprontaram e ficou aí a fama para quem está aqui, para os que querem lutar, para os que querem vencer. Mas aí você, com honestidade, você vai conseguir, tá? Uma coisa que eu sempre venho fazendo e eu acho muito prazeroso é tipo entrar de vez na cultura. E assim, o que eu acho prazeroso é quando você vai se aproximando de uma passadeira, que é uma faixa de pedestre, na medida que você vai se aproximando e você vê que aquela pessoa ela vai chegar e vai querer atravessar, você já vem parando o carro antes dela pedir. Porque muitas vezes as pessoas pedem, outros metem o pé e passam. Então a responsabilidade é sua, tá? Então você viu aquela listrinha de longe, você já tem que vir freando, porque do nada pode uma pessoa atravessar na sua frente e a culpa é sua se você bater nessa pessoa. Então eu sempre venho já de longe olhando. Já venho de longe olhando. Sabe aquele gentileza, né? Gera gentileza. Eu acho que é assim a frase, eu não lembro. Eu sei que eu sinto o prazer de fazer isso. As pessoas, antes de pensar, eu já estou com o carro parado. E quando olha para mim, chega a dar um susto. Ah, obrigado, dá um sorriso. E isso é muito bom. E muitas vezes eu vou subindo a ladeira e aí vem um outro carro também subindo. Então a dificuldade daquele é maior do que a minha. Eu paro o carro, mesmo eu tendo a preferência, eu paro o carro e peço para eles passarem. E a gente vê o sorriso no rosto das pessoas, tá? Então eu acredito, de tanto você ser uma pessoa gentil, né? Você vai ser reconhecido naquele lugar como uma pessoa boa, tá? Gentileza gera gentileza. Uma pessoa boa, você vai ser reconhecido como uma pessoa boa. Alguém vai chegar para você? Não. Muitos aprontaram, mas esse é diferente. Então eu gosto sempre de fazer isso. Muitas pessoas até buzinam atrás de mim. Calma, tá de carro, aquela pessoa tá a pé. Não tem... Pra que essa pressa toda? Saiu de casa atrasado porque quis. Então eu dou sempre preferência às pessoas, tá? Então, eu sei o que é dirigir um carro, graças a Deus eu estou num carro automático. Então eu sei o que é parar numa ladeira assim, que aqui em Portugal tem muita ladeira assim, você segurar a marcha ali, depois subir com o carro ali e não estancar o carro. E eu tinha muita dificuldade com rampa. E hoje eu sei o que é isso. Então quando eu paro assim e vejo uma pessoa em dificuldade, eu dou preferência a ela, pode passar. Aí ela vai, não precisa ali estancar o carro nem nada, porque tem muita ladeiras pesadas aqui, então o pessoal passa e depois eu passo tranquilo e eu recebo aquele sorriso e aquilo é muito bom. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e deixando essas dicas aí. Vou trazer mais dicas para vocês aí, espero que vocês se inscrevam no nosso canal, caso você tenham gostado desse vídeo, tá? Deixa o seu like. Compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas. Tem muitas pessoas aí que estão decidindo vir através desses vídeos aí que eu estou fazendo e estão gostando, tá, do conteúdo. Então, se esse vídeo é para você, tá? Então se inscreve aí no nosso canal e nos acompanha aí. Tá bem? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui. Deus abençoe a todos.